Olha aí, pessoal, as notícias relativas à China continuam preocupantes. Na verdade, os investidores estrangeiros estão metendo o pé da China, mais ou menos igual eles estão fazendo aqui no Brasil, tirando os recursos, né? Pois é, a mesma coisa está acontecendo lá na China num volume muito alto, um volume mais do que considerável. E aí fica a pergunta: será que isso coloca a economia da China em risco, essa que é a segunda maior economia do mundo? Talvez esse fator por si só não fosse suficiente para derrubar a China, né? Que é uma economia muito robusta, um país muito grande e tudo mais. A verdade é que você tem acompanhado aqui no meu canal, as notícias econômicas sobre a China são cada vez piores e fatores variados vão se acumulando. Essa é a receita para uma crise, uma recessão econômica. Muita coisa dando errado de uma vez. Vamos analisar esse ponto, conversar sobre esse tema. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, né, e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Considere se tornar membro patrocinador aqui do meu trabalho. A partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma. Isso que dá gravar vídeo 10h30 da noite, né? A língua começa a embolar toda, né? Mas qual que é o problema aqui da China nesse aspecto? Vocês vão ver que esse texto aqui está em português de Portugal, porque é um site português que eu estou olhando, né? Mas o ponto é o seguinte, né? Que no último trimestre a China viu os investidores gringos a retirarem investimentos, né? Retiraram os investimentos no nível recorde. Na verdade, entre abril e junho de 2024, então o segundo trimestre de 2024, os estrangeiros tiraram quanto? 13,7 mil milhões de euros, né? Então bilhões no nosso português aqui, né? Quase 14 bilhões de euros, tá, meu amigo? Isso aqui, em medida lá do dinheiro de Portugal, deve dar uns 15, 16 bilhões de dólares, né? Muita grana, de fato, saindo do país num curto espaço de tempo. Se você expande isso aqui para todos os trimestres, os 4 trimestres do ano, é mais de 60 bilhões de dólares saindo do país em matéria de investimentos. E você sabe muito bem que a economia precisa de investimentos para continuar crescendo, especialmente de forma orgânica. Investimentos privados, investimentos reais, não o governo imprimindo dinheiro para fazer investimento, voo da galinha nem nada disso, investimentos reais, oriundos da iniciativa privada, para gerar um crescimento orgânico na economia do país. Então, quando você perde esse fluxo de investimentos, o dinheiro deixa de entrar no país e, pior de tudo, quando ele começa a sair, a situação se torna mais complicada porque a expansão da produtividade não tem mais aí um fator do dinheiro, do capital acumulado para acontecer. E aí você tem um problema de estagnação econômica ou mesmo de algum grau de recessão só por esse fator aí dos investimentos. Tudo bem que a grana total investida aqui em um ano costuma ser maior, bem maior do que isso, né? Mas é um valor substancial. Por exemplo, aqui, né? Em 2021, foram 315 bilhões de euros investidos na China. Foi o maior resultado, mas tem caído de lá para cá. Então a gente está falando aqui de 14 bilhões de euros de saída, num volume que já esteve na casa dos 300 bilhões de euros de entrada. Então é uma saída que não é tão grande, né, pujante, comparada aos bons resultados passados, não chega a reverter o cenário do passado, mas é um sinal de alerta. Se já foi tão positivo assim o investimento no país, e ele está tão negativo agora, é porque realmente a coisa não está muito favorável para a economia chinesa de forma geral, né? Então, na verdade, é apenas a segunda vez que os investimentos gringos caem na China desde o início dessa coleta de dados aí lá por volta da década, em meados da década de 90, aliás, início da década de 90, aquele período de liberalização mais forte da economia chinesa. Então é algo muito específico, algo muito raro de acontecer, apenas a segunda vez em mais de 30 anos de coleta de dados, né? 30 anos, então estamos falando aí de 130, 140 trimestres, e a segunda vez que isso acontece, meu amigo.
realmente é algo para se preocupar em matéria da economia chinesa. Então, isso obviamente reflete o pessimismo do mercado. Os investidores respondem a estímulos, né, a incentivos. E aí, todo mundo está olhando para o cenário caótico chinês atual, os indicadores que estão aparecendo e a fé na capacidade da economia chinesa crescer está diminuindo, né? Então, há um pensamento bastante voltado para a análise de aspectos econômicos na China e também aspectos geopolíticos. É claro, a China está voltada para um determinado grupo de países que o mundo vê como perigosos, potencialmente danosos para a paz mundial, eventualmente derrotados numa guerra mais generalizada. A China não tem muito a ganhar num cenário como esse, né? Isso pesa bastante. No momento em que o Irã começa a crescer tensões com Israel, no momento em que você tem a Venezuela, que tem apoio, inclusive explícito, pelo menos do ponto de vista político da China, causando confusões aqui na América do Sul e tudo mais, né? Então tem um fator geopolítico, mas especialmente o fator econômico é o principal motivo para os investimentos saírem do país aí, né? O que acontece? O governo está tentando fazer a coisa acontecer, né? Fazer com que, de fato, as pessoas se sintam confortáveis em investir na China, mas a verdade é que o cenário é bastante desfavorável. Por quê? Porque você tem a situação primordial do setor imobiliário chinês, que foi alvo de muitos investimentos estrangeiros, inclusive. Eu já fiz vídeos aqui no canal abordando fundos de investimentos que estão doidos para haver algum tipo de recuperação mínima no setor para eles não amargarem prejuízos tão grandes, e esse é outro fator, né? Tem muita gente que não tira dinheiro da China porque está perdendo dinheiro e não quer arcar com esse prejuízo, torce para ter algum grau de recuperação econômica, ainda que breve, mas que seja suficiente para reverter as perdas já acumuladas. Então o setor imobiliário está uma tragédia completa, não há qualquer tipo de previsão para que esse setor melhore, para que ele tenha uma volta por cima, faça um turnover aí e volte a ser a sombra do que ele foi no passado para a economia chinesa, lembrando que ele nunca foi sustentável, tá? A economia sempre se baseou nesse crescimento artificial da demanda por imóveis, por galpões, por pontes, cidades inteiras sendo construídas sem qualquer tipo de necessidade real. E agora isso cobra o seu preço, obviamente, né? As casas estão se empilhando na China sem ninguém que as queira comprar e as imobiliárias estão com dívidas gigantescas que simplesmente não podem ser pagas. E aí, alguém vai colocar dinheiro nesse setor? Ninguém vai, né? Ah, o setor financeiro chinês, né? Então, o setor financeiro chinês está sujo, está maculado com um problema imobiliário. O governo cooptou os fundos de investimento, os bancos do país, praticamente os obrigou a aportar recursos nessas empresas, nesses negócios imobiliários, nesses empreendimentos, e agora essa crise do setor imobiliário está se espalhando para o setor financeiro também, né? Ah, não, vamos investir na atividade industrial da China, então, colocar dinheiro nas indústrias chinesas. A atividade industrial chinesa está derrapando, a demanda por produtos chineses está caindo, a produção é excessivamente alta, os preços estão sendo abaixados de forma completamente inorgânica para tentar ter competitividade fora do país, porque não há demanda interna. Eu fiz um vídeo também tratando disso aqui no canal. O consumidor chinês não quer gastar dinheiro dentro do país, não quer comprar itens porque está muito temeroso com a economia. Não é só o investidor gringo que não quer dinheiro, colocar dinheiro na China, não. O chinês não quer gastar o seu patrimônio porque a coisa está muito preocupante por lá. E aí você tem então uma indústria que não consegue vender para o chinês, não consegue vender fora também quanto seria necessário para segurar essa economia gigantesca como um todo, porque não há demanda para os produtos chineses no exterior, né? O pessoal até coloca aqui a questão, inclusive, né, dos carros elétricos que não estão tendo aí a demanda necessária, né, que o pessoal
acreditava que teria para conseguir suprir essa necessidade do governo de substituir o cenário anterior da uma economia puxada pela construção civil para um cenário puxado pela indústria de exportação, né? Então, há um aumento aqui nesses setores, sim, de investimentos, de veículos elétricos, de baterias, mas também há uma saturação do mercado nesse sentido. E aí essa soma de fatores leva a China a ter, apenas pela segunda vez na sua história com algum grau de liberdade econômica, um problema de desinvestimento. As pessoas estão tirando dinheiro de lá. Tudo bem, volto a dizer, são 14 bilhões de euros, é muita grana, com certeza, né? Estamos falando aqui de o quê? Uns 50 bilhões de reais, mais do que isso, né? É muita grana, com certeza, mas não reverte o dinheiro que entrou nos últimos anos no país, mas demonstra uma tendência de pessimismo que, ao que tudo indica, tende a se espalhar para outras áreas também e não é sem motivo. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.